No vídeo de hoje eu vou estar respondendo algumas questões levantadas pelos colegas aí que me escrevem, pelo YouTube, pelo e-mail, até mesmo pelo WhatsApp. Tenho recebido algumas perguntas, algumas questões, e eu explico o motivo de eu estar fazendo isso. Aliás, já até fiz alguns vídeos parecidos anteriormente, mas é porque às vezes a sua dúvida é a mesma dúvida que um outro colega também teria. Então eu vou transformar todo esse material em formato de vídeo, vou dando aqui, ou conversando, comentando várias questões abordadas, e aí eu envio o link do vídeo para as pessoas que estavam procurando essas respostas, e já fica como material também disponível para todo mundo. Tá bom, gente? E olha, antes de começar aqui a abrir a minha tela, eu salvei aqui na minha tela as perguntas que eu vou trabalhar hoje, lembrando para você, assinante Unidarma, que já está disponível lá na área do assinante a palestra que foi ministrada na quinta-feira, Viva a Sua Paixão, tá bom? Uma palestra muito bacana para você aprender a redescobrir a sua força interna e entregar para a existência, para a vida, para o seu trabalho, para os seus projetos, o seu melhor, a sua melhor energia, a sua melhor parte. Consequentemente, obtendo mais sucesso, mais prosperidade, progredindo em todos os sentidos. Então, a palestra Viva Sua Paixão já está disponível. E se você não é assinante Unidarma, já sabe, é só acessar unidarma.com. Você faz a sua assinatura, vai ter acesso a esse material e a todos os vídeos, todas as aulas, todas as palestras, todos os cursos que estão lá disponíveis exclusivamente para os assinantes, tá bom? Sem mais delongas, do jeito que eu gosto, né? Sem muito blá blá blá, vamos começar aqui então as questões de hoje. A primeira pergunta enviada pelo José Pereira. Aliás, eu vou até só falar o primeiro nome, tá bom? Já falei José Pereira, mas tem o sobrenome ali também, para a pessoa vai saber que é ela. Então ela diz assim: Cris Almeida, boa tarde. Já adquiri várias de suas reprogramações mentais. Lembrando que as reprogramações mentais que ele está falando é na nossa loja virtual, lojadamente.com. Já adquiri várias de suas reprogramações mentais. O problema é que não encontro tempo para ouvi-las. Também já assisti palestras suas e de outros profissionais sobre a importância da meditação. Tentei meditar por uns dias, mas vi que não consigo manter a disciplina. O que fazer no meu caso? Meu amigo José Pereira, então isso é um problema seu e um problema de muita gente. E o que eu diria para você é o seguinte, que priorizar uma ação sempre vai ser uma escolha, né? Então, quando a gente diz assim, eu não tenho tempo, não, tempo você tem. O dia possui 24 horas para mim, para você, para um Leonardo da Vinci, para um Zé Ninguém, para qualquer pessoa, o dia possui 24 horas. Quando você abre os olhos pela manhã, você se dá conta de que é um novo dia, e a mesma quantidade de horas que você possui, qualquer pessoa possui. Então, tempo você tem. Tempo você tem. Agora, priorizar as ações e mesclar as suas atividades numa agenda, numa organização temporal, aí isso é outra coisa. Isso tem a ver com escolhas. Mas veja só, tomar banho, almoçar, jantar, tomar um lanche, fazer sexo, ir para a academia, pegar a sua bicicleta, dar uma volta. Então, são escolhas que nós temos na vida, de fazer ou não fazer. Algumas são inevitáveis. Mas existem muitas ações, muitas tarefas, todas essas além do seu próprio trabalho. Então, muita coisa que você talvez queira fazer, e aí inclui a sua meditação, ouvir a sua reprogramação mental. E, obviamente, não vai dar tempo para fazer tudo que você tem na cabeça, né? Porque, de fato, o mundo nos oferece... Por exemplo, você assina lá um canal de streaming, como um Netflix da vida, por exemplo. Tá? Tem muitas séries lá, filmes e tal. Bom, você vai assistir todas as séries, você vai assistir todos os filmes, ou você assina TV paga. Então tá lá o Telecine, HBO, sei lá o que. Você vai assistir todos os filmes que passam? Bom, não tem como, né?
viver é fazer escolhas. Você tem as mesmas 24 horas do dia, como eu falei, de um Albert Einstein, de um Leonardo da Vinci, de um gênio ou de uma pessoa que está completamente desperdiçando o seu tempo. É o mesmo dia, as mesmas horas. Então, a pergunta que vale 1 milhão é o seguinte: o quanto do seu trabalho interno, porque você perguntou sobre reprogramação mental, sobre meditação, então o quanto do seu trabalho interno é uma prioridade na sua vida? Isso é importante ou não é importante? Por exemplo, tomar banho, que é uma coisa que a maioria de nós faz, espero, né? Bom, Cris, eu não posso passar um dia sem tomar banho. Beleza, então você já definiu que tomar banho é uma prioridade. Ok? Assistir um seriadinho no Netflix é uma prioridade na sua vida? Ou é algo que você pode deixar para depois, ou é algo que você pode adiar ou cancelar de uma vez por todas? Seu trabalho interior, a sua mudança interna, a sua transformação pessoal é uma prioridade ou não é uma prioridade? Daí você é inteligente e você já vai entender a resposta, né? Então, eu não tenho tempo para fazer o meu autoconhecimento. São as escolhas, as prioridades, tá? Agora uma nota de rodapé. Importante deixar claro. No que se diz respeito, você falou aqui da reprogramação mental, você pode ouvir à noite quando você for dormir. Não tem problema nenhum, tá? Muitas pessoas falam assim, mas e se eu dormir enquanto eu estiver ouvindo o áudio? Ótimo, porque o seu subconsciente nunca dorme. Se o seu subconsciente dormir, seu pulmão vai parar de respirar, seu coração vai parar de bater, circulação sanguínea não vai ter mais. Seu subconsciente, a sua consciência está dormindo, mas o seu subconsciente continua ativo, regulando todas as coisas. Posso provar isso para você. Você coloca o despertador para tocar, 5, 6 da manhã. Muito bem. Aí você dorme. O despertador toca, você acorda. Mas o que é esse fenômeno no final das contas? Você dorme, quer dizer, a consciência dormiu, mas o subconsciente continua atento. A prova é que se toca o despertador você acorda, é porque já tinha uma parte acordada em você. Senão o despertador poderia estar tocando e você não ia ouvir. Mas é exatamente porque você continua ouvindo e percebendo tudo ao seu redor que o despertador toca e você acorda. Então você pode adormecer e aquelas frases, normalmente uma reprogramação, são frases, são afirmações repetidas várias e várias vezes. Esse é o princípio da hipnose, a repetição. A água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então repete aquela frase, repete. Isso dá sonolência. Você vai ouvindo aquela frase e ouve de novo. Ok. Você dorme, mas o seu subconsciente está atento, tá? Então você pode incluir isso na sua rotina noturna. Se você é casado, você vai namorar a sua esposa, o seu marido, tal, namora, faz janta, toma o seu banho, o que você faz à noite, né? Agora eu vou dormir. Então você pega o fone de ouvido, coloca, aperta o play e ouve a sua reprogramação mental. Aí eu pergunto, como é que não tem tempo? Porque dormir, eu acredito que todo mundo dorme, tá? Então é questão de, primeiro, prioridades, mas em se tratando de reprogramação mental, você pode fazer isso nesse horário que não tem mais nada para fazer. Vou dormir, então vou ouvir o meu áudio. Tá bom? Depois uma pergunta do Roberto. Roberto, um abraço. Vamos lá. Cris, nessa semana que passou, houve um grande alvoroço por causa de uma possível terceira guerra mundial. Pois é, a internet entrou em polvorosa aí, né? Terceira guerra, vai ter a terceira guerra mundial. Vamos lá. Vejo muitas pessoas, videntes, futurólogos, que abordam esse assunto, mas tudo é muito confuso. O que você pensa a respeito disso? Estes são sinais dos tempos? Então, Roberto, eu vou responder isso com muita humildade, porque é só minha opinião, né? Todo ponto de vista é a vista de um ponto, é só o que eu acho. Eu vejo assim, por exemplo, né, o Irã lançou míssil lá na base do Iraque. Quem sou eu, né, aqui falando de assunto política internacional ainda, mas vamos lá. Mas veja só, desde que eu sou criança, e talvez
antes, né? Porque eu não sei, eu me lembro quando eu era criança, já falava dessa história Irã, Iraque, guerra Irã, Iraque, o Irã atacou o Iraque atacou o Irã. Então isso aí é muito antigo. Eu não entendo por que a pessoal faz tanto alarde, né? Oh, meu Deus, o Irã mandou um míssil no Iraque. Mas putz, acho que eu tinha 10 anos, já ouvia falar nisso, né? É claro, existe toda uma tendência midiática de tentar influenciar as massas, criar um sensacionalismo e tal, mas isso é muito antigo, tá bom? A guerra Irã-Iraque é do tempo da minha avózinha, essa que é a verdade. Mas a mídia, né, televisão, tá, faz todo esse estardalhaço. E agora, né, você escreveu isso semana passada. Parece que já não deu mais em nada, né? Acabou já, não está mais falando nisso, etc. Então, mas eu trouxe a sua pergunta pelo seguinte. Primeiro, que as explicações apocalípticas, elas são variadas mesmo. Cada corrente, cada filosofia, cada religião. Você vê, no espiritismo, os nossos irmãos espíritas, eles agora eles têm a seguinte interpretação. De acordo com uma revelação do Chico Xavier, um grande espírita, nós cumprimos a chamada data limite e nós vamos entrar numa era de paz. Deus queira que seja assim, maravilha. Só que outras correntes já estão dizendo o contrário, que o pau vai comer mesmo, que agora se prepara, que é o fim do mundo mesmo. Então, o que fazer, né? Um diz que vai ter paz, outro diz que vai ter guerra. Eu vivo da seguinte forma, ó. Vida que segue, né? Porque desde criança, vai ter guerra atômica, vai explodir o mundo, é profecia de fim do mundo. Meu amigo, se a gente viver em função disso, eu aprendi uma boa com o nosso amigo Laí Ribeiro. Ele diz o seguinte: enquanto eu estou vivo, eu vou viver. Faço mesmo. Enquanto você está vivo, vai vivendo, né? Isso sempre vai ter, tá? Eu acho que nós, seres humanos, nós criamos esses terrorismos todos. Às vezes a gente até cria expectativas e não consegue viver muito sem elas, né? Precisa de uma atenção, mas vida que segue. Pelo menos é a minha opinião, tá bom? Vamos lá. Amanda me escreveu. Obrigado, Amanda. Ela disse o seguinte: você disse, no caso eu, né? Ela tá se referindo a mim. Você disse que já leu muito de Osho. De fato, já li. Tem muito livro de Osho aqui na minha biblioteca. Então, eu interrompo a frase no meio e perde o sentido. Então, vou ler certinho do jeito que ele escreveu. Você disse que já leu muito de Osho, vírgula, mas que devemos ter cuidado. Que cuidado é esse? Do que você está falando? Muito bem, Amanda. Tá querendo me colocar aqui na calça curta, né? Então, vamos lá. É porque assim, ó, eu sou apaixonado pelos escritos, pelos ensinamentos do Osho. Mas o Osho, ele propaga, se você começa a ler, o Osho é o Bhagwan Sri Rajneesh, muitas pessoas conhecem ele por Rajneesh também. Ele propaga a liberdade total do ser, que é uma coisa maravilhosa, né? É a coisa mais maravilhosa do mundo, um ser humano totalmente liberto, livre de crenças, livre de neuroses, livre de psicoses, livre de traumas, de bloqueios internos. Pô, que coisa maravilhosa! E retornarmos ao nosso estado do jardim do Éden, antes da maçã, né? Que nem maçã era, o pessoal fala maçã. Tem nenhum lugar que diz que é maçã, mas então vamos para o assunto. Voltar àquele estado adâmico, né? De pureza total, de liberdade total. Isso seria maravilhoso. Mas quando eu falo dessa cautela, é porque nós vivemos num mundo, planeta Terra, que as pessoas ainda não estão psicológica e socialmente preparadas para esse salto. Não que devamos desistir dele. Mas daqui talvez 2, 3 séculos, se continuarmos evoluindo, talvez, mas veja só. Vou tentar abordar de outra forma. Além da minha experiência própria como ser humano, como homem que sou, eu já atendo há mais de 2 décadas,
logo completa 3, meu Deus do céu, que eu conversei com muita gente, centenas e talvez milhares de pessoas que eu tive contato, conhecendo a vida dessas pessoas, a história dessas pessoas. Conversei com muitos casais. E aí é uma coisa, veja só, se você é contra o que eu vou falar agora, preste atenção. Deixa bem claro, é a minha opinião, tá bom? Respeite. Aí eu penso diferente. Joia. A minha opinião, baseada na minha experiência, baseada nos contatos que eu tive com as pessoas que eu conheci. E não estou sendo leviano na minha avaliação, estou me referindo a mais de 20 anos que eu estou conversando, interagindo, tentando entender a cabeça das pessoas. A conclusão é que essa história do sexo livre, por exemplo, que é uma das premissas, não uma das premissas, mas uma das umas coisas naturalmente geradas pela filosofia do Rajneesh, do sexo livre, a longo prazo isso não funciona. A longo prazo o que vai funcionar será um relacionamento mais convencional, mais tradicional, a longo prazo. No começo é uma maravilha, é festa, é alegria, vamos curtir, vamos vibrar, vamos viver, é liberdade, né? Eu conversava, por exemplo, dos N exemplos que eu poderia dar, mas eu estou me lembrando dessa moça agora. Ela vivia, eu não sei como é que eu chamo, é um casal de 3, existe isso, não sei. Era a filosofia do poliamor. Então era ela, mais outra moça e mais o rapaz. Então eles viviam uma comunidade de poliamor. Então assim, o problema dela, por que ela veio conversar comigo? Porque ela sentia que nesse trio ela era menos valorizada, que o marido valorizava mais a outra e menos ela. E isso foi trazendo infelicidade, e não teve jeito. Quer dizer, no começo foi, como eu falei, festa, alegria, diversão, novidade e tal. Hoje os 3 estão separados, não é nem o outro lá que priorizava mais outro, nem ninguém, todo mundo, cada um para o seu canto. Eu estou dando esse exemplo, mas isso acontece com muitas situações assim, tá? Então, a proposta de um sexo livre, do poliamor, tal, até parece que agora na TV paga, eu não posso falar porque eu não assisti o programa, mas eu vi que tinha o programa de casais assim, né, que traziam outro companheiro, acho que na TLC que está passando, se eu não me engano. No começo muito legal, muito lindo, muito divertido, como uma brincadeira, né, tal, mas a médio e longo prazo alguém vai sair ferido dessa história. Então, assim, eu entendo que nós, seres humanos, nós ainda somos muito primitivos. Eu não estou condenando a filosofia do Osho. Eu apenas estou dizendo que, na minha percepção, o ser humano ainda não está preparado para isso. É como se você pegasse um Fusquinha 66, colocasse numa pista de corrida para competir com carros de Fórmula 1. Né? E os carros, vai, e o Fusquinha lá, né? E ele forçando o motor. A nossa cabeça, veja só, a evolução humana, ela é muito lenta. A evolução biológica e a evolução psicológica, ela não acontece de uma hora para outra. Por isso que a nossa juventude, os adolescentes, está todo mundo muito perdido por aí, porque a tecnologia avançou de uma hora para outra, mas a nossa cabeça não está preparada para tanta informação. Está entendendo? Então, hoje se fala geração I, geração não sei o que, tal, mas as pessoas se sentem muito perdidas porque a gente não acompanha nessa velocidade. Então, essa, como eu falei, é a minha opinião. Cris, penso diferente. De novo, aqui, joia. Vai na sua fé. Mas o que eu percebi na minha experiência é que a longo prazo é mais dor do que alegria. Então o saldo final acaba sendo negativo. Tá bom? Talvez você não gostou do que eu falei, mas você pediu a minha opinião. É isso aí. Vamos em frente.
Gustavo, um abraço para você. Você me mandou aqui a questão. Vamos lá. Ele diz assim: recentemente, num vídeo, você disse que muito se fala em depressão e que devemos buscar as causas, a raiz do problema. Esse vídeo foi recente agora, né? Foi nessa semana. Tem até o vídeo, você pode procurar no YouTube, a raiz do problema. Eu entendi o que você quis dizer, mas não entendi como podemos saber se estamos ou não com depressão. Tá, então é uma pergunta, não tem o ponto de interrogação, mas aqui, eu não entendi, é uma afirmação perguntando, né? Não entendi como podemos saber se estamos ou não com depressão. Então, obrigado aí, Gustavo, pela participação. Então, veja só, principalmente se você é médico, está aqui me ouvindo, antes de condenar o que eu vou falar, espera a conclusão da minha fala inteira. A depressão não é uma doença em si. Eu sei que vai ter o pessoal, não, a depressão é uma doença, a depressão... Não. Calma, eu explico. Estou dizendo que a depressão não é uma doença em si. Veja só, o sujeito está com gripe. Então ele tem o vírus da gripe. Aí você vai lá, abraça a pessoa, dá beijinho, aí você pegou a gripe do sujeito, né? Então, ele estava com uma doença, você contraiu aquela doença. Você não pega depressão, você vai abraçar um deprimido, não, estou deprimido agora porque o meu vizinho estava com depressão, abracei ele, peguei. Não, você não pega depressão, é nesse sentido, tá bom? Você vai fazer um exame de sangue, fizemos aqui o resultado do exame de sangue, tá aqui, tá com depressão. Não tem isso. O seu corpo, ele vai apresentando algumas disfunções, sim, de ordem hormonal, sim, aquela história toda, teve a queda da serotonina, a beta-endorfina está baixa, etc, etc. E tanto é que não existe um tipo de depressão. Muito cuidado com o pessoal que gosta aí da automedicação, né? Eu estou com depressão, minha tia está com depressão, ela toma esse comprimido, eu vou tomar. Opa, pera lá, não é assim. Porque existem várias categorias, várias formas do processo depressivo se manifestar, e dependendo da medicação, você consegue o efeito oposto. Você pode conduzir uma pessoa a um suicídio, por exemplo, se ela toma a medicação errada. Quem é médico sabe do que eu estou falando. Então, assim, eu considero a depressão mais como uma síndrome, como a síndrome do pânico, não tem a doença do pânico. O que é síndrome? Síndrome, entenda assim, toda vez que a gente fala síndrome é um conjunto de sinais. Então você tem essa taxa aqui baixou, esse nível aqui dessa substância X está assim, você está tendo tal comportamento, então tem uma síndrome do pânico. Eu gostaria que a ciência, a medicina chamasse síndrome depressiva, eles não usam esse nome. Mas para mim faria mais sentido, tá? Mesmo porque cada pessoa tem um nível de tolerância ao processo depressivo. Para quem aqui conhece a minha história, eu já contei em palestras do passado, eu tive 2 lojas no shopping e tivemos todo aquele caos financeiro da era Dilma tal, que começou a dar tudo errado, quer dizer, teve uma super, não vem nem ao caso essa colocação agora, né? Mas eu estou falando do assunto, vamos lá, super estímulos, empréstimo, abre um empréstimo para empreendedor, abre a sua loja, abre a sua empresa, abre aquilo tudo subsidiado, mas de repente deu lá um ciricutico na coisa toda e o shopping estava vazio e ninguém mais frequentava, fecha uma loja, fecha outra. O corredor onde eu estava não tinha mais loja nenhuma, só eu que estava lá. O colega do lado, que tinha uma loja também do lado, se suicidou. E ele tinha uma loja. Não aguentou o baque, ele se suicidou. E eu tinha 2, eu tive que fechar 2, ele teve que fechar uma. Quer dizer, ele não teve que fechar, que ele se suicidou. Ele perdeu uma, eu perdi 2. Não estou sendo aqui idiota falando que eu sou melhor do que ele, não é isso. Eu estou dizendo que o nível de tolerância que eu tive para aquela situação de crise, naquele momento me ajudou.
E o nível de tolerância para ele talvez não. Tanto é que esse nível de tolerância deveria muito ser equalizado quando a gente vai perceber um diagnóstico de depressão, por exemplo. Se você é médico, você pode começar a perceber isso. Qual é o nível de tolerância? Porque você passa por uma crise, você lida com ela de uma forma. Outra pessoa já lida com a crise de outra forma, melhor ou pior. Tá entendendo? Então, o Gustavo, a melhor forma de você saber é procurar ajuda médica, tá? É um assunto sério. Você precisa buscar apoio médico, apoio psicológico, apoio espiritual também ajuda muito. Apoio espiritual em casos de depressão. Hoje a ciência, né, ela está mais aberta, mais tranquila em relação a isso, e sabemos que as pessoas que têm uma prática de meditação, uma prática de oração, de prece, elas lidam melhor ao nível de tolerância, né? Lidam melhor com os problemas, então tudo isso ajuda, mas não dá para fazer um diagnóstico assim, né? Então, se você está sentindo assim, está com depressão. Não, procura um profissional sério, de qualidade, e ele vai ser a melhor pessoa para te orientar, tá certo? Bom, gente, eu vou partindo para o encerramento, e eu quero ler para vocês, para fechar, uma frase, não é um texto inteiro não, só uma citação do nosso saudoso Joseph Murphy, né, O Poder do Subconsciente. Esse que foi um dos primeiros livros, não esse exatamente, esse papel aqui, né, no passado, um dos primeiros livros de autoajuda, desenvolvimento pessoal que eu li, e o Joseph Murphy, ele diz o seguinte sobre questão de orientação, já que a gente está num vídeo, né, de perguntas e respostas, diz assim, olha, o segredo da orientação ou da ação correta é dedicar-se mentalmente à resposta certa até encontrá-la em você mesmo. A resposta é um sentimento, uma consciência interior, uma tendência irresistível pela qual você sabe que sabe. Traduzindo em miúdos o que o Murphy disse, eu procurei aqui trazer algumas reflexões, algumas luzes sobre questionamentos colocados, mas a resposta vai estar aí dentro de você. Você vai concordar, vai discordar, vai refletir, vai pensar. Eu não sou dono da verdade, Deus me livre. Longe disso. Eu estou apenas compartilhando o que eu penso, a minha opinião, que é muito limitada, já digo de passagem, né? É apenas um ser humano que está se esforçando, tentando chegar em algum lugar que talvez nem ele mesmo sabe. Então é uma opinião muito limitada. A verdadeira resposta está aí dentro. Tá bom, gente? Olha, outras perguntas, outras questões, continue mandando, tá, gente? Eu não sabia quanto tempo ia durar esse vídeo, então eu limitei aqui algumas perguntas. Tenho outras já aí levantadas aqui. Você pode continuar mandando. Escreve para o meu e-mail, olha, falecom@crisalmeida.com. Você também pode escrever aqui, se você estiver assistindo esse vídeo nas redes sociais, pode colocar nos comentários ou no YouTube, como você julgar melhor. No mais, deixo aqui o meu carinho, o meu abraço, e que sua vida seja esclarecedora, repleta de consciência, e que ela seja não menos do que espetacular. Eu sou Cris Almeida, sucesso e felicidade para você. Oferecimento Loja da Mente, áudios que transformam sua vida. Emagrecimento, conquistas financeiras, superação de limites, amplie sua inteligência, poder pessoal e muito mais. Acesse agora mesmo lojadamente.com.